mais um ciclo de encontros do GeoAfrica 2021, edição mês de setembro, né? E a abordagem de hoje da mesa redonda tem como tema principal o comércio transfronteiriço em Cabo Verde e Moçambique. Infelizmente, nós temos uma baixa, né, do professor Jorge Jairós, por questões odontológicas, mas estamos aqui com a nossa outra palestrante, a professora doutora Tatiana Reis, pós-doutora pela Universidade de Cabo Verde, doutora em Estudos Étnicos e Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, mestre em Estudos Étnicos e Africanos também pela UFBA, graduanda em História pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, e professora adjunta, né, da Universidade Estadual do Maranhão, responsável pela disciplina História da África, ok? Pesquisadora do NEAfrica, que vai abordar o tema sobre as redes comerciais transfronteiriças entre Brasil e Cabo Verde, correto? Bem, lembrando que as perguntas, né, as questões vão ser realizadas após a fala da professora. Lembrando que nos últimos anos ela tem discutido questões sobre gênero, sexualidade, raça, etnia e violência. Professora Tatiana, passa a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do GeoAfrica, em nome do professor Frederic Monnier, que foi quem me fez o convite. Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês muito do que eu tenho pesquisado, o que eu tenho desenvolvido em torno da relação comercial entre Brasil e Cabo Verde, a partir do comércio desenvolvido pelas habitantes cabo-verdianas. Uma pena que o Jorge não esteja aqui. Eu estive em Moçambique em janeiro de 2019, queria muito poder reencontrá-lo virtualmente, mas eu vou tentar aqui explanar um pouco dos aspectos que com certeza fazem relação com muito do contexto também pesquisado por ele, a partir do comércio informal desenvolvido por mulheres também em Moçambique. Bom, então, muito do que eu vou tentar aqui apresentar para vocês, assim, é resultante de alguns anos de pesquisa. Eu, na realidade, desde 2011, eu desenvolvo pesquisa sobre as habitantes cabo-verdianas, no âmbito da minha tese de doutorado. Naquela conjuntura, o meu intuito era justamente discutir e entender um pouco mais sobre as relações comerciais desenvolvidas pelas habitantes cabo-verdianas aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e no sentido de tentar entender um pouco mais sobre processos de independência econômica e emancipação feminina. Então, o comércio desenvolvido por mulheres é uma constante em vários países africanos. A depender do contexto, elas recebem diferentes denominações, e aqui, particularmente, eu vou falar das habitantes cabo-verdianas, que seriam as nossas sacoleiras. São mulheres que viajam para vários países do mundo em busca de produtos para comercializarem no seu país de origem. Habitante é um termo em língua cabo-verdiana, é um termo em língua crioula, que, em geral, é utilizado para se identificar ou para fazer referência a pessoas que têm o hábito, que conseguem convencer o outro. Então, são, em geral, mulheres que têm o poder ali de convencer os seus clientes, de conseguirem comercializar muitos dos produtos que elas acabam adquirindo em vários desses países. Vale ressaltar que Cabo Verde foi um país de colonização portuguesa. O português é a língua oficial, mas no cotidiano as pessoas falam a língua crioula ou a língua cabo-verdiana, que seria mais ou menos o resultado do contato entre o português e as línguas faladas em todos os países da costa ocidental africana, então Senegal, Guiné-Bissau. A língua falada em Cabo Verde, o crioulo falado em Cabo Verde, é muito próximo ao crioulo falado também na Guiné-Bissau. Então, habitante é um termo em língua crioula, é um termo muito recorrente, é muito utilizado no cotidiano dos cabo-verdianos e que tem sido a categoria utilizada para se referir a essas mulheres que desenvolvem esse comércio transfronteiriço. Então, naquela conjuntura, no doutorado,
o meu intuito foi justamente entender e acompanhar um pouco mais sobre a comercialização dessas mulheres. A pesquisa, ao longo dos anos, ela tem se desdobrado em outras frentes. Então, eu vou primeiramente estabelecer um pouco sobre o contexto geral de como é que se deu o início da comercialização dessas mulheres aqui no Brasil, muito daquilo que eu percebi, tanto do lado de cá do Atlântico, no caso da comercialização desenvolvida e realizada por essas mulheres na cidade de Fortaleza, como também a comercialização do outro lado do Atlântico, né? Então, eu primeiramente desenvolvi a pesquisa aqui no Brasil, em Fortaleza, e no segundo momento eu fui para Cabo Verde para entender o processo de comercialização lá. A comercialização, ou muito das mulheres que eu acompanhei, são mulheres que desenvolvem o comércio na cidade da Praia, atual capital do país, que fica na Ilha de Santiago. Então, o meu intuito foi pensar Fortaleza, aqui no Ceará, e a cidade da Praia, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. O que eu consegui identificar ao longo desses anos, antes de tentar apresentar um pouco mais para vocês, o que eu tenho percebido ao longo dos anos, muito do que eu coloquei, como é que a pesquisa ela tem se desdobrado em outras frentes. Mas vale a pena ressaltar que o início dessa comercialização, desenvolvida aqui no Brasil pelas Rabidantes, ela se dá a partir dos anos de 1996. Naquela conjuntura, nós tínhamos um voo da Varig, da antiga Varig, que ligava o Rio de Janeiro à Ilha de Sal, em Cabo Verde. Então, você tem o primeiro voo, que é naquela conjuntura onde eu consigo identificar a primeira leva de mulheres que adentraram o território nacional em busca de produtos para comercialização. Essa política de buscar estabelecer voos que pudessem ligar o Brasil a países do continente africano também está no bojo de toda uma política nacional, da tentativa de se estabelecer laços diplomáticos, né, entre o Brasil e os países africanos, muito daquilo que o Sombra Saraiva coloca como os anos dourados da política africana no Brasil, que a gente tem aqui toda uma política externa voltada para esses países entre os anos de 1950 até 1960, e a partir dali a gente identifica a criação de voos ligando o Brasil a países do continente africano. O primeiro voo ligando o Brasil a Cabo Verde, ele vai se dar nos anos 90, em 1996, mais particularmente, como eu coloquei, que é naquele momento onde eu identifico a primeira leva de Rabidantes que adentraram o território nacional. Ainda vale a pena ressaltar outro ponto que chama a atenção e que inicia todo esse processo de deslocamento das Rabidantes aqui para o Brasil, também se dá a partir de um processo de desvalorização do real frente a uma valorização do dólar, o que possibilitava a essas mulheres um poder aquisitivo muito grande. Tá? Então, elas conseguiam vir para o Brasil com um poder de compra expressivo, né? E aqui elas conseguiam adquirir um número significativo de produtos a serem comercializados em Cabo Verde. Só que essa dinamização econômica, ela se reconfigura a partir do ano de 2001, que é quando a gente tem também a ativação dos voos da TACV, que é a Empresa de Transportes Aéreos Cabo-Verdianos, já ligando a capital, a cidade da Praia, aqui ao estado do Ceará, a cidade de Fortaleza. É especialmente a partir de 2001 que eu identifico um número mais expressivo, um boom, eu diria, de mulheres cabo-verdianas adentrando o território nacional a fim de adquirirem produtos. Primeiramente, por quê? Porque a gente tem uma redução no horário do voo, então, os voos que saem de Fortaleza em direção à cidade da Praia, eles duram, em média, 3 horas e meia, então a gente tem uma redução significativa do processo de deslocamento dessas mulheres e, consequentemente, uma redução no preço das passagens. Então, é a partir de 2001 que eu identifico um número maior de mulheres, um número significativo de cabo-verdianas vindo para o Brasil, embora, como eu coloquei, essa relação ela já se dá por volta dos anos de 1996, com os antigos voos da Varig, da antiga Varig que já ligava os dois países. Ao longo dos anos, esse fluxo ou fluxo de mulheres vindo aqui para o Brasil, ele tem reduzido
né? Isso daqui a pouquinho eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso, ou seja, como é que você tem, ao longo dos anos, um decréscimo a nível do contingente de mulheres que vêm para o Brasil e, consequentemente, uma maior dinamização dos demais espaços de comercialização. Então, essas rabidantes, elas não somente comercializam com o Brasil, elas comercializam com os Estados Unidos, com vários países da Europa, como, por exemplo, Portugal, França, Holanda. A gente também consegue identificar como que muito desses destinos de comercialização tem uma relação com alguns produtos em específico. Então, muito daquilo que movimenta ou que movimentou o comércio das rabidantes aqui no Brasil era, sobretudo, a busca por lingeries, biquínis, sandálias havaianas, é um produto muito cobiçado em Cabo Verde. Para a Holanda, o comércio ele se dava majoritariamente pela busca, pelo interesse por sapatos. Portugal também a gente percebe um comércio muito forte em torno de roupas. E para os Estados Unidos é um comércio muito mais voltado para produtos de cabelo. É um dos principais produtos que essas mulheres acabam se voltando para o mercado norte-americano, adquirindo esses produtos e, claro, retornando para o seu país de origem para a comercialização desse produto. Então, eu consegui mapear, naquele primeiro momento, essas redes geográficas de comércio desenvolvido por essas mulheres. Não somente o Brasil, como eu coloquei, mas nos Estados Unidos e também demais países da Europa. O que eu percebi? E muito do que eu coloquei, como é que a minha pesquisa ela tem se desdobrado em várias frentes. Esse tema do comércio, muito do que eu denominei, né, do chamado comércio transatlântico dessas mulheres, lá em 2011, a partir do tema de interesse do meu doutorado, ele também foi ampliando, eu busquei ampliar muito do meu enfoque, muito do meu interesse. Né? Então, eu daqui a pouquinho vou trazer para vocês muito de uma forma de estruturação dessas mulheres. Ao longo dos anos da minha pesquisa, eu tentei buscar, até como um mecanismo com uma categoria analítica de pesquisa, assim, eu estou tentando identificar melhor essa composição múltipla e diversa dentro daquilo que a gente pode denominar como rabidantes. Então, rabidantes, essa categoria, ela abarca, ela engloba uma multiplicidade de mulheres de vários perfis, com poder econômico bastante diferenciado, que também comercializam produtos bem diferenciados. Né? Então, ao longo dos anos, eu tenho procurado melhor identificar essa forma de estruturação do comércio, entender melhor como que essas mulheres têm dinamizado a prática que elas desenvolvem, quer sejam do lado de cá, particularmente no Brasil, ou mesmo do lado de lá, e até mesmo a relação que elas têm desenvolvido com os demais países do continente africano. Então, o que eu percebi e como eu tenho procurado estruturar melhor essa categoria? Então, as rabidantes, esse grupo, né, essas chamadas, o que seriam as nossas sacoleiras, elas podem ser identificadas, e é muito do que eu tenho feito a partir da minha pesquisa, elas podem ser identificadas em 3 grandes categorias, em 3 grandes grupos. É claro que não são categorias fechadas, como eu coloquei, é muito mais um recurso analítico que eu tenho utilizado para tentar melhor identificar essa multiplicidade de práticas que eu identifico no âmbito da rabidância. Né? Então, no topo dessa prática, eu identifico o grupo de mulheres que desenvolvem o que eu denominei naquela conjuntura de comércio transatlântico. Então, eram as mulheres que vinham para o Brasil, para os Estados Unidos, França, Holanda, Portugal. Eram mulheres que detinham um poder econômico bastante expressivo. Mulheres que conseguiram ascender, por exemplo, muitas dessas mulheres que eu entrevistei e que estão inseridas nesse primeiro grupo, que eu identifico como o topo da rabidança, foram mulheres que iniciaram comercializando peixes na banheira, né, na cabeça, como elas colocam, pelas principais ruas, feiras e mercados da cidade da praia. Então, essas mulheres elas conseguiram ascender economicamente até chegar a um patamar que concedeu a elas um poder aquisitivo, um montante bastante expressivo de comercialização, né, de poder de compra, e, consequentemente, a possibilidade de visitar outros destinos. Né? Então, estariam no topo essas mulheres que desenvolvem, como eu coloquei, o chamado comércio transatlântico. Né? Essas mulheres movimentam entre 30 e 150 mil dólares
São mulheres que têm um poder de compra muito expressivo, mulheres que, como eu coloquei, conseguiram ascender socialmente e que hoje elas estão investindo em outros setores. Mulheres que iniciaram a comercialização, como eu coloquei no início, né, vendendo peixes, e que hoje possuem entre 2 e 3 lojas, tá, em bairros de classe média, na cidade da Praia, possuem lojas em um shopping que foi construído recentemente na cidade da Praia e que atualmente está investindo, por exemplo, em um restaurante. Uma das mulheres que eu entrevistei, ela continua fazendo viagens, ela continua vindo para o Brasil, vai sozinha dos Estados Unidos, França, Holanda. Ela continua comercializando esse produto, mas atualmente ela tem 3 lojas, 2 lojas em bairros estratégicos, né, e uma loja no Shopping Praia, que é esse shopping que foi construído recentemente, e abriu um restaurante na área da Praia de Quebra-Canela, que é uma praia central na cidade da Praia, né, que tem uma grande movimentação de turistas, enfim. Então, ela agora abriu um restaurante naquele espaço. Uma outra mulher que eu entrevistei, uma outra comerciante, e que está nesse grupo que eu denomino como o ápice, né, em termos de ascensão econômica, ela também continua desenvolvendo comércio, ela continua viajando para outros países, e atualmente ela abriu um centro de estética. Tem academia e também um centro de cuidados com a pele, enfim. Então, só para exemplificar um pouco do poder de compra, ou de como que essas mulheres conseguiram garantir um recurso econômico bastante expressivo que garantiu a elas, né, um processo de ascensão econômica e a possibilidade de investir em outros negócios, em outros estabelecimentos, né? Abaixo dessas mulheres, eu consigo identificar o segundo grupo, que seria o grupo de mulheres que comercializam com os demais países africanos. Então, como eu coloquei, a pesquisa, ela ao longo dos anos, eu tenho procurado entender essas outras facetas da rabidância, e eu identifico como um grupo intermediário essas mulheres que não conseguem vir para o Brasil, não conseguem ir para os Estados Unidos, nem para Portugal, mas conseguem ir, por exemplo, para o Senegal. Conseguem ir para Guiné-Conakry, conseguem ir para o Marrocos, conseguem ir para a África do Sul. Então, tem um outro eixo comercial que essas mulheres desenvolvem, que é o comércio com os demais países africanos. E aqui, o que elas ressaltam, né? Eu tive a possibilidade de ir ao Senegal, os voos de Senegal, de Cabo Verde para o Senegal, mais ou menos 1h15, né? Então, essas mulheres conseguem ir com muita frequência para o Senegal. São voos em que o valor da passagem, né, é mais barato, e muito do que elas ressaltaram para mim, não existe a cobrança do visto. Elas conseguem adentrar mais facilmente esses países, porque muitas das mulheres que eu entrevistei e que estão nesse segundo grupo, né, o grupo que comercializam com os demais países africanos, assim, elas sempre colocavam que existe uma dificuldade muito grande para conseguir o visto aqui para o Brasil. Para adentrar o território nacional, elas falam que é muito complicado a aquisição do visto, então existe uma certa facilidade em adentrar os demais países africanos, especialmente os países que estão ali na costa ocidental, uma maior redução no valor das passagens, né? Então isso garante a elas uma aquisição mais frequente com os demais países africanos, e Senegal é o país de maior movimentação, é o país com o qual essas cabo-verdianas mais comercializam, né? Aqui o poder de compra, ele é intermediário, né? É muito interessante porque essas mulheres que vão para o Senegal, né, quando eu pude acompanhá-las em meio ao processo de aquisição de produtos, né, em Dakar, elas sempre colocavam ou sempre falavam do interesse em vir para o Brasil. Eu até escrevi um artigo recentemente em que eu coloco que existe uma espécie de um imaginário assim, em torno dos produtos brasileiros. Então, quem está lá no topo, né, que conseguem ir para os demais países, até mesmo para a China, né? Eu daqui a pouquinho vou falar um pouco dessa relação com o comércio chinês. Então, essas mulheres que conseguem agora se distanciar ou se deslocar para outros países, que estão lá no topo, elas sempre falam, bom, não sei se ainda vou para o Brasil, os produtos brasileiros estão muito caros. Então, quem já veio não sabe se vem, e quando vem muito esporadicamente, né?
Quem ainda não veio, intenciona vir. Então, muitas das mulheres que eu entrevistei, que desenvolviam o comércio no Senegal, era recorrente. Nossa, eu espero um dia poder ir ao Brasil. Eu quero muito comprar os produtos brasileiros. Os cabo-verdianos gostam muito dos produtos brasileiros. Então, tem um pouco disso, um pouco desse... É um pouco da minha análise, é um pouco da minha percepção. Existe uma espécie de imaginário com relação ao que o Brasil representa, né? E isso tem direta relação também com o impacto cultural dos produtos brasileiros em muitos desses países, especialmente os países de colonização portuguesa, né, os países de fala oficial portuguesa, em que as novelas brasileiras elas são veiculadas, né, cotidianamente em muitos desses países. Isso também acaba criando um certo padrão cultural de interesse pelos produtos brasileiros, né, os produtos que estão na moda, os produtos que são utilizados pelas atrizes das novelas. Então, também tem muito disso, do impacto cultural, do que os produtos brasileiros acabam, ou de que forma isso acaba nutrindo um certo imaginário, um certo interesse dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas, né, particularmente dessas mulheres, em vir para o Brasil adquirir muito desses produtos, né? Então, eu identifico nesse segundo grupo as mulheres que comercializam com os demais países africanos, que têm um poder de compra mais reduzido e que almejam, claro, conseguir desenvolver esse comércio que eu chamo de um comércio transatlântico, né? De vir para o lado de cá, do Atlântico, quer seja para os Estados Unidos ou para o Brasil, ou mesmo se voltar para os países europeus. Na base dessa pirâmide, na base dessa forma de estruturação que eu tenho utilizado para pensar melhor a rabidância, eu identifico as mulheres que não saem do país. Eu identifico as mulheres que desenvolvem o comércio interno, mulheres que recebem, na maioria das vezes, esses produtos, né? Então, em Cabo Verde, eu consigo, no âmbito dessa estrutura, dessas mulheres que estão na base, né? Então, muitas das mulheres que desenvolvem o comércio nas ruas, nas feiras e nos mercados, que vendem gêneros alimentícios, muitas das mulheres que vendem roupas usadas, vindas dos Estados Unidos, o que eles chamam de IA, que vem da palavra IES, né? Então, em Cabo Verde é muito comum as pessoas comercializarem esses produtos em bidões. Até algum tempo atrás, assim, era possível identificar nas principais ruas e avenidas, né, centrais, a gente conseguia identificar essas mulheres com seus bidões, que são aqueles barris, né, expondo seus produtos pelas principais ruas e avenidas da cidade da praia. Hoje em dia, essa paisagem mudou. Existe toda uma política do governo cabo-verdiano de tentar retirar essas mulheres das ruas, né? Então, os guardas municipais estão impedindo essas mulheres de continuarem nas principais ruas. Nos bairros periféricos, ainda é uma cena muito comum, mas nas principais ruas, nas principais avenidas da capital, a gente já não vê com muita frequência, né? Mas aqui nessa base eu identifico também as mulheres que desenvolvem, que comercializam as roupas usadas, advindas dos Estados Unidos, né? Então elas recebem as roupas nesses bidões e comercializam esses produtos. Aqui eu também identifico um outro grupo de mulheres que, como eu coloquei, não conseguem sair do país, que tem um cotidiano muito mais instável, né? A rentabilidade dessas mulheres varia muito, de como é que vai se dar a comercialização naquele dia. Então, é muito mais instável quando a gente se compara com as mulheres que estão no segundo ou mesmo que estão lá no topo. Aqui o cotidiano ele é muito mais incerto, né? Então, aqui nessa base, eu também identifico as mulheres que comercializam produtos chineses. Então, em Cabo Verde, assim como vários países africanos, né, a gente tem uma invasão, né, das lojas chinesas, dos comerciantes chineses. E em Cabo Verde, esses comerciantes eles concorrem diretamente com os produtos comercializados pelas habitantes. Embora, em algumas narrativas, eu percebo uma certa tensão quanto a isso, né? Então, eu lembro que eu entrevistei alguns compradores, né, pessoas que adquiriam produtos junto a essas habitantes. E eu lembro que teve uma interlocutora que falou, bom, mas os produtos chineses eles não concorrem com os produtos brasileiros.
que os cabo-verdianos, eles gostam de coisa boa, eles gostam de produtos bons, então eles não necessariamente adquirem ou têm o interesse de comprar esses produtos das lojas chinesas. O fato é que muitas dessas mulheres que têm um poder aquisitivo muito instável, elas compram produtos nas lojas chinesas, né, e comercializam também nas avenidas, circulam por muitas feiras, por mercados, muitas delas também comercializando produto nas banheiras, né, nas bacias na cabeça. Então, isso é um outro grupo que eu também identifico em meio a essa categoria muito mais multifacetada, como eu coloco, né, que são as chamadas rabidantes cabo-verdianas. Essas mulheres que estão na base, assim, elas também viajam muito pelo interior da Ilha de Santiago. Então, tem sido um interesse meu mais recentemente, assim, de entender melhor essa estrutura interna, a dinamização, a forma de comercialização interna no interior da Ilha de Santiago. Porque a gente percebe também como que, para além da capital, existem outras cidades no interior da Ilha de Santiago que também têm uma pulsão econômica muito forte, como a cidade de Assomada, que é uma outra cidade no interior da Ilha de Santiago, né, e que também constitui um campo de comercialização muito forte. Então, eu identifiquei como é que existem feiras itinerantes, feiras que elas ocorrem a cada dia em uma cidade do interior do estado, então Assomada, Tarrafal, Calheta, e essas mulheres elas vão acompanhando essas feiras. A cada dia elas estão comercializando produto em uma dessas cidades e desenvolvem esse produto. Esse tem sido o meu interesse atual. Eu quero muito entender melhor sobre essas mulheres, entender melhor como é que se dá esse processo de estruturação interna, mas só para pontuar um pouco para vocês em torno dessa multiplicidade de práticas que eu identifico, né, entre as rabidantes. Mas, como eu coloquei, o meu ponto primeiro de pesquisa, o meu ponto primeiro de interesse foi entender essas mulheres que estão lá no topo, né, as mulheres que estão, que desenvolvem e que desenvolviam um comércio aqui no Brasil e que, como eu coloquei, comercializavam produtos em outros países, né? Então, quem são essas mulheres? Então, quem são essas mulheres que se deslocam, que viajam para vários países? O que de fato motiva? Qual o elemento primeiro, aquilo que primeiramente motiva a inserção dessas mulheres na rabidância? Eu identifiquei primeiramente mulheres entre 28 e 65 anos. Então, a idade dessas mulheres varia muito. Em geral, são mulheres mães solteiras, mulheres que sustentam economicamente a família, né? Cabo Verde é um país histórico de migração, uma migração majoritariamente masculina. Então, em geral, os homens saem do país e as mulheres ficam responsáveis por garantir o sustento da família. São mulheres com baixa escolaridade, né? Então, mulheres que, sem maiores condições ou possibilidade de adentrar o mercado formal de trabalho, se voltam para a rabidância. Começam a desenvolver este comércio, como eu coloquei, primeiramente o comércio interno, e à medida em que elas vão ascendendo socialmente, elas vão comercializando produto de outros países, né, como os países africanos, particularmente Senegal, e mesmo os produtos brasileiros. Embora a necessidade econômica seja o elemento, seja premente, assim, seja o elemento primeiro, eu também identifiquei nas narrativas de muitas das mulheres que eu entrevistei que existe também muito do que eu coloquei de uma espécie de socialização familiar. Então, muitas dessas rabidantes, muitas dessas mulheres que iniciam este tipo de comercialização, tem alguém da família que já comercializava. A mãe, a tia, a sogra. Eu lembro de que uma das mulheres que eu entrevistei, uma bem jovem, né, ela falava o seguinte: olha, eu praticamente nasci no mercado de Sucupira. Porque o mercado de Sucupira, eu não falei anteriormente, mas é o espaço central que recebe, que organiza o comércio, o dito comércio informal. Eu também vou tentar daqui a pouquinho refletir melhor sobre a própria categoria da informalidade, né? Eu não tomo a rabidância como uma atividade informal.
eu vejo muito mais como uma prática que está ali na fronteira, uma atividade de fronteira, e eu vou tentar daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre isso, assim. Mas o que eu identifico, assim, como que você tem entre essas mulheres, assim, uma forma primeira de socialização. Elas sempre têm alguém da família que, de uma forma ou de outra, influencia elas a adentrarem, a iniciarem essa prática, né? E eu lembro que uma das mulheres que eu entrevistei, ela falava, olha, eu praticamente nasci no mercado de Sucupira, que tem, inclusive, direta relação, né, com a novela lá, O Bem Amado, da cidade de Sucupira, né? Tem toda uma narrativa que a gente pode conversar sobre ela daqui a pouquinho. Mas, então, ela colocava o quanto que ela praticamente nasceu no mercado de Sucupira, porque a mãe dela era rabidante, né? Então, ela, desde muito cedo, ela foi criada ali naquele espaço. Essa jovem, ela havia estudado aqui no Brasil, cursou administração em uma faculdade particular do Rio de Janeiro, retornou para Cabo Verde, não conseguiu inserção no mercado, no dito mercado formal de trabalho, e a mãe dela abriu uma loja para ela de cosmético no mercado de Sucupira. Então, ela falava o quanto que toda a criação dela, né, como ela colocou, ela praticamente nasceu no mercado de Sucupira, se dá por essa ambientação, essa socialização, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Cabo Verde, assim, as pessoas, e muito no interesse da minha pesquisa, né, as pessoas sempre falavam, bom, mas você não vai ter dificuldade em entrevistar as rabidantes, porque em toda a família tem uma rabidante. Aqui em Cabo Verde é muito comum as pessoas se voltarem para esse tipo de prática, né? Então, eu lembro que isso foi algo muito recorrente e que me faz analisar, dentro de vários aspectos, claro, como eu coloquei, sem dúvida, o interesse econômico, aquilo que primeiramente motiva ou leva essas mulheres a adentrarem a rabidância, mas existem outros fatores que também influenciam em meio a esse processo. Uma outra jovem que eu entrevistei, ela falava o quanto que, desde muito pequena, ela... Olha, o Noleto, gente, que bom. Ela falava o quanto que ela saía da escola ainda quando era jovem, né? Então, ela saía da escola e ia para o mercado de Sucupira ajudar a tia, porque a tia ela tinha um box lá no mercado de Sucupira, né? Então, ela falava o quanto que, desde muito cedo, ela passou a conviver com aquela realidade, né? E eu lembro que ela até falou o seguinte, que ela brincava com outras amigas, né? E as amigas escolhiam quais as atividades. Bom, eu quero ser professora, eu quero ser dona de casa. E ela sempre falava que ela queria ser vendedeira, que é um outro termo muito comum utilizado, né? Que seria vendedora, enfim. Então, ela dizia o quanto que ela queria ser vendedeira. Desde muito cedo, ela brincando com as amigas, ela dizia, bom, eu quero ser vendedeira. Então, como é que você tem ali também o que eu estou chamando de uma espécie de socialização familiar que, de uma forma ou de outra, interfere, né, ou impulsiona essas mulheres a adentrar a rabidância, né? Então, são mulheres entre 28 e 60 anos, mulheres com baixa escolaridade, como eu coloquei, mães de família, né? Mulheres mães solteiras, e que tem, gente, um cotidiano muito instável. Tá? Um cotidiano, eu diria, instável no âmbito desse processo constante de deslocamento. Logo quando a gente tem a primeira leva de rabidantes, lá em 1996, você tem ali os voos da antiga Varig, eles eram voos mensais. Então, essas mulheres vinham para o Brasil, elas passavam um mês inteiro adquirindo produtos e retornavam para Cabo Verde. Agora, os voos da TACV, eles ocorrem uma vez por semana, às vezes a cada 3, 4 dias, né? Então, elas têm uma maior possibilidade de vir e retornar do país para Cabo Verde. Mas o que elas colocam? Que é entre 2 semanas que elas ficam em cada país, né? Então, são 2 semanas de um cotidiano, visitando lojas, visitando fábricas, né? Então, é algo muito instável, profundamente corrido, né? Que é um pouco da experiência delas. Mulheres que, como eu coloquei, viajam sozinhas, embora em 2011, quando a gente tem a ativação do voo da TACV, foi primeiramente montada uma estrutura com aqueles agentes, pessoas que recebiam essas mulheres e levavam elas para determinadas lojas, né?
Em geral, essas pessoas conseguiam uma certa comissão pelas mulheres que eles levavam, né, para adquirir esses produtos. Então, você tem, logo no início, quando a gente percebe a expansão da comercialização das rabidantes aqui no Brasil, a gente tem toda uma estrutura que foi ali montada para receber essas mulheres. Embora nos últimos anos a gente não perceba efetivamente isso, e as mulheres que eu entrevistei, elas colocavam que, a primeira vez, elas sempre buscam, sim, alguém que as auxilie, mas a partir do momento que elas colocam, né? A partir do momento que a gente desarasca é um termo em língua cabo-verdiana, no momento que a gente consegue se virar, não precisamos mais de agentes, então a gente consegue viajar sozinha. Algumas mulheres narraram que elas viajam em dupla, tem sempre uma amiga com as quais elas viajam, outras falaram que não. Outras falaram que preferem viajar sozinha. Eu ouvi narrativas impressionantes, assim, de uma mulher que ela foi comprar roupa nos Estados Unidos com uma amiga, com a qual ela dividia o quarto, e teve um dia que ela chegou no quarto, a amiga havia desaparecido com tudo aquilo que elas haviam adquirido, né? Então, ela narrou e disse, olha, eu hoje em dia prefiro viajar sozinha, né? Então, só para tentar exemplificar um pouco das adversidades desse cotidiano incerto, muito corrido, difícil para muitas dessas mulheres, como eu coloquei, são mulheres com baixa escolaridade, mulheres que mal falam português, são mulheres que, de fato, falam a língua cabo-verdiana, a língua crioula, e foi algo que eu sempre também busquei entender, assim, como é que se dava a comunicação, né? Ou seja, como é que elas comercializavam produtos nos Estados Unidos, por exemplo, assim, e elas falavam que sempre, no caso dos Estados Unidos, elas tentavam encontrar um comerciante espanhol que falava espanhol, né, para que elas pudessem ali comercializar, mas elas falavam que vão muito nos gestos, né? Então apontam o produto que elas querem, né? É como elas colocam, a gente desarasca, né? A gente dá um jeito, a gente se vira. É muito interessante que elas falavam, a gente fala com a mão, a gente fala com o pé, mas a gente dá um jeito, a gente consegue estabelecer ali uma comunicação, né? Então, foi algo que sempre me chamou muita atenção, assim, o quanto que essas mulheres, elas literalmente se jogam nesses países, né? Viajam para muitos desses países sem dominar a língua local, mas o quanto que elas conseguem ali realizarem esse tipo de comercialização e, como eu coloquei, garantirem, na maioria dos casos, o sustento da família e a educação dos filhos, né? A preocupação recorrente dessas mulheres é garantir a educação dos filhos. Bom, o que eu percebo em termos de política governamental? Então, como é que o governo cabo-verdiano ele tem conseguido lidar com essa atividade? E aí eu vou tentar já caminhar aqui para o final, para que a gente possa conversar melhor e entender de que forma eu identifico a rabidância, né? Por que eu coloquei anteriormente que eu entendo a rabidância muito mais como uma atividade de fronteira do que necessariamente uma atividade voltada para o comércio informal. Então, como eu coloquei nos últimos anos, existe toda uma preocupação do governo cabo-verdiano em cercear, em tentar estabelecer o maior controle sobre essa prática, né? Embora o dito mercado informal, ele constitui o principal absorvidor dessa mão de obra, especialmente dessa mão de obra feminina, de mulheres com baixa escolaridade, que, como eu coloquei, não conseguem adentrar o mercado formal de trabalho, e também constitui uma das espinhas dorsais da economia cabo-verdiana, assim como a economia de vários outros países africanos, né? Tem dados apresentados pela CEDEAO, né, que é essa Conferência dos Estados do Oeste Africano, assim, em que você percebe o quanto que o comércio informal é o principal dinamizador econômico de muitos desses países. Não somente de Cabo Verde, que é o menor país da confederação, mas mesmo da Nigéria, né, que é uma das principais economias do continente, que é uma economia que está também diretamente voltada, ou diretamente influenciada pelo dito mercado informal, pelo aquilo que o mercado informal acaba gerando, né? Então, é um montante bastante expressivo, movimenta economicamente muito desse país e, como eu coloquei, garante inserção no mercado de trabalho informal para um número significativo de mulheres.
Então, a economia informal tem sido mais recentemente combatida, cerceada pelo governo cabo-verdiano, né, como eu coloquei mais recentemente, e tem sido, assim, a gente consegue identificar algumas políticas implementadas pelos governos, né, especialmente pelo governo cabo-verdiano, para tentar garantir ou possibilitar com que exista ali um certo controle frente a tudo aquilo que é comercializado por essas mulheres, né, especialmente a partir do processo de taxação. Então, por isso que eu identifico a rabidância como uma atividade de fronteira, né? Porque ainda hoje não existe, mesmo no debate das teorias econômicas, ainda não existe uma delimitação realmente aceita entre aquilo que poderia ser visto como formal ou mesmo informal, né? Então, em geral, denomina-se como atividades informais aquelas atividades que não pagam imposto, né? Embora a gente tenha grandes empresas formais, por exemplo, que fogem das suas obrigações fiscais, né? Enquanto a gente identifica vendedores informais que acabam pagando taxas diariamente, né? Então, não somente em Cabo Verde, mas, por exemplo, pesquisas desenvolvidas em Moçambique também demonstram muito isso, como é que os comerciantes, os vendedores informais também pagam taxas mensais ou mesmo diárias para os agentes municipais, no Senegal, na Guiné-Bissau. Então, a gente percebe o quanto que é ainda uma prática que está ali diretamente na fronteira entre aquilo que a gente poderia denominar de formal ou informal, especialmente porque recai sobre essas atividades, sim, a cobrança de imposto. Então, no caso das rabidantes, o que eu percebi? Que elas pagam taxas municipais, algumas mulheres pagam esse valor diariamente, outras mensalmente, ou mesmo anualmente, mas elas pagam uma taxa para os agentes municipais. No caso das mulheres que desenvolvem esse comércio com outros países, ao desembarcar em Cabo Verde, na alfândega, também existe ali um processo de cobrança sobre os produtos que são comercializados, né? Então, elas falam que a taxa aduaneira ela é entre 30% do valor comercial do produto, né? Então, elas precisam também pagar essa taxa no ato de desembarque. Então, eu identifico, né, como que, por mais que essas mulheres, ou que não recaia sobre elas algum tipo de controle fiscal muito mais rígido, mas a gente percebe sim o quanto que elas pagam determinadas taxas municipais, ou no ato de desembarque, as taxas aduaneiras referentes ao produto que elas comercializam, né? Então, eu identifico a rabidância como essa prática que está ali entre uma atividade de fronteira, né? Muita categoria que eu utilizo, porque ela está imbricada, né? Ela imbrica tanto a ações ou atividades ligadas ao comércio informal, como também atividades ligadas ao comércio formal. Muitas dessas mulheres que estão no topo, que foi o primeiro grupo que eu tentei pesquisar, elas atualmente empregam entre 20 e 30 funcionários, né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção do quanto que elas conseguiram estruturar a atividade que elas desenvolvem, até mesmo garantindo empregos, né? Na maioria das vezes são funcionários também familiares, né? Existe uma prática familiar, uma tentativa de inserir os familiares em meio a essas empresas, que também é muito do debate em torno do dito mercado informal, né? Como é que também são atividades que abarcam ou que garantem emprego para todo um nicho familiar. Então, eu identifico a rabidância como essa atividade de fronteira, porque eu consegui ali analisar como é que você tem formas ou elementos que, de fato, nos levam a entender a rabidância como uma atividade informal, mas, ao mesmo tempo, recai sobre essa prática muito de cobranças, né, que são ali cobranças municipais e que elas acabam tendo que realizar esse tipo de pagamento. Bom, então, o que eu percebi, assim, que para tentar fechar e para a gente poder conversar melhor, né? Então, que são mulheres que conseguem, como eu coloquei, a depender do nicho, a depender do tipo de atividade, do tipo de produto comercializado, né? Então, são mulheres que conseguem movimentar um montante bastante expressivo. Claro, algumas mulheres que têm
um cotidiano muito mais estável, outras um cotidiano muito mais instável, né? Então, essas mulheres que viajam pelo interior do estado, assim, nessas feiras itinerantes, eu consegui entrevistar mulheres que ela falava, eu saio de casa com o dinheiro do IAS, que é a van, né, que leva essas mulheres para o interior da ilha de Santiago. Então, ela vai com o dinheiro da passagem, né? A alimentação ou mesmo o retorno depende do que ela comercializa. Então, é só para tentar exemplificar essa diversidade de práticas, né, de perfis que eu consigo identificar no âmbito da rabidança, dessa atividade desenvolvida majoritariamente por mulheres, chefes de família, que tem uma grande preocupação, isso também é algo muito importante de ressaltar. Todas as mulheres que eu entrevistei, elas têm uma grande preocupação em garantir não somente o sustento da família, mas a educação dos filhos. Acho que a gente precisa até mesmo desenvolver uma pesquisa junto à UniCV, a Universidade de Cabo Verde, para tentar identificar a quantidade de alunos cuja mensalidade, né, paga por mulheres rabidantes, comerciantes que garantem o sustento da família a partir da comercialização desses produtos. Bom, gente, enfim, acho que seriam esses aspectos que eu poderia aqui destacar. Acho que agora a gente pode abrir para conversa, enfim, outros aspectos que vocês teriam interesse que eu pudesse aqui aprofundar, ou mesmo alguns outros aspectos para a gente discutir. Tá bom? Obrigada. Agradecemos, professora, pela sua palestra, pelo brilhante tema. Né? Eu mesmo tenho uma pergunta, mas eu não vou fazer ela primeiro, vou deixar primeiro o pessoal que, desde o primeiro pessoal do chat, que eu fiz aqui algumas anotações em relação à pergunta deles, ou se preferirem, podem fazer aqui por áudio. No caso, por ordem aqui, o Anderson Medeiros foi o primeiro a colocar no chat. Você prefere falar, Anderson, ou quer que eu faça a pergunta para a professora? Então, eu vou fazer aqui, porque ele deixou lá no chat. É o seguinte, professora, o Anderson Medeiros, ele quer saber, né, ele pergunta como se dão as relações dessas mulheres com suas respectivas famílias, tendo em vista suas mobilidades com outras localidades. Né? Só uma pergunta, a senhora prefere que passe já as perguntas para a senhora, pelo menos 2 ou 3 assim, ou prefere responder uma de cada vez? O que prefere? O que a senhora prefere? Podemos pensar em blocos, não sei, 2 ou 3 perguntas. Tá. Então, eu vou botar logo as 3 que estavam no chat, aí o pessoal, a gente segue as mãozinhas levantadas. O Igor Santos, né, que destaca que é uma pesquisa incrível, ele fez 2 colocações, 2 perguntas, né? A primeira é o seguinte: como as mulheres são vistas pela sociedade cabo-verdiana? E, né, a segunda pergunta também do Igor é como elas são vistas pelo próprio Estado, ou seja, existem políticas de apoio para essas mulheres? Então, essas são as 3 primeiras perguntas. E aí a gente pode seguir pelo pessoal que está levantando as mãozinhas, ou por quem preferir, pelo chat. Pode responder se quiser. Tá, nossa, então agradeço as perguntas, né? Então vamos aqui iniciar pelo Anderson, né? Que fez uma pergunta com relação à relação que essas mulheres estabelecem com a família, né? Tendo em vista a mobilidade, esse processo frequente de deslocamento, né? Muitas dessas mulheres, como eu coloquei, olha, o Anderson ligou aqui a câmera. Levando-se em consideração que tem que essas mulheres em geral viajam, né? Passam meses ou semanas, né, fora do país e, de uma certa forma, distante da família, né? Então, muitas das mulheres que eu entrevistei, elas, de fato, colocavam que existia ali um arranjo familiar, né? Então, as irmãs, as primas, as avós, né, também, de uma certa forma, cuidavam dos filhos ao longo desse processo em que elas estavam fora de casa, né? Então, também tem, assim, não somente no cuidado com os filhos no âmbito doméstico, mas do cuidado com os filhos dentro das feiras e dos mercados, existe uma certa rede de solidariedade feminina.
Isso é muito forte. Então, eu tenho fotos, eu nem não preparei aqui a apresentação, mas tem fotos muito interessantes. Então, eu tenho fotos, por exemplo, de crianças que estão... A mãe arrumou ali uma cama no balcão de um mercado, né? Então, ela sai para comprar um produto, é a amiga que fica ali vigiando a criança. Então, a criança chora, a amiga já pega a criança, já segura no braço, assim. Então, eu percebi que existe uma rede de solidariedade feminina em que essas mulheres, elas ajudam uma a outra, quer seja quando estão fora de casa. Então, a mãe, a prima, a irmã cuida dos filhos, né? E mesmo quando elas estão nos mercados em que elas precisam levar as crianças, né? Então, na cidade da Praia, assim, os mercados são mercados cheios de crianças. A gente percebe as crianças correndo, crianças, como eu coloquei, dormindo nos balcões. Então, tem ali uma rede de mulheres que ajudam umas às outras. Tá bom? Acho que eu não sei se eu espero ter respondido aqui a pergunta do Anderson. Assim. Com relação ao Igor, nossa, também agradeço a pergunta aqui do Igor. Acho que, primeiramente, a nível da visão da sociedade cabo-verdiana com relação a essas mulheres, acho que pensando, primeiramente, no âmbito do governo. Então, como eu coloquei, atualmente, a preocupação do governo cabo-verdiano é de cercear essa prática, de tentar estabelecer um controle. Eu até tentei desenvolver um debate sobre isso, que é muito do que eu identifico com uma certa formalização do informal, assim, porque tem tido, o governo cabo-verdiano, ele tenta controlar melhor essa prática, né? Controlar melhor o que circula, qual é o montante que essas mulheres conseguem ali movimentar, mesmo porque tem atualmente assim, o tipo de imposto que eles chamam que é o tributo especial único, né? Que foi lançado recentemente pelo governo cabo-verdiano, a partir, acho que a lei é de 2014, né, que tenta ali estabelecer um regime jurídico no âmbito dessa comercialização. Né? Então, qual é a proposta? É que cerca de 4% desse valor comercializado por essas mulheres seja direcionado para esse tributo, e esse 4%, assim, 70% dele vai para a segurança social e 30% para a administração fiscal, né? Que seria uma forma de tentar garantir ali uma aposentadoria para essas mulheres, assim. Só que eu nas pesquisas, né, todas as vezes que eu vou para Cabo Verde, eu tento acompanhar muito desse processo, assim. O que eu tenho percebido? Que ainda não é algo de conhecimento por parte dessas mulheres. É claro que isso vai trazer, pelo menos na minha perspectiva, uma maior garantia, né? Porque essas mulheres, vamos pensar, uma mulher de 60 anos, que está desde cedo desenvolvendo a rabidância, e que não conseguiu ascender socialmente, ela está completamente desamparada pelo Estado. Né? Então, a partir da cobrança desse tributo, sim, você pode ali garantir o acesso à aposentadoria por parte dessas mulheres, mas, como eu coloquei, ainda não é algo de conhecimento. Essas mulheres desconhecem, pouquíssimos casos de rabidantes que sabem disso, que tentam, de uma forma ou de outra, contribuir com esse tipo de taxação. Então, eu percebo que existe um interesse por parte do governo cabo-verdiano, que é de estabelecer o maior controle, de tentar melhor fiscalizar e identificar qual é o montante, qual é o valor, de fato, bruto comercializado por essas mulheres. Então, é dessa forma que eu identifico, no âmbito do olhar por parte do governo cabo-verdiano. A outra pergunta do Igor foi... no caso, como elas são vistas, né, as mulheres são vistas pelo próprio Estado, ou seja, existem políticas de apoio para essas mulheres? Que é esse produto, tributo especial único, que eu identifico, sim, como interesse, uma política pensada mais recentemente pelo Estado cabo-verdiano, mas que, como eu coloquei, eu acho que vai trazer, sim, melhorias, mas precisa de uma maior divulgação, de uma maior conscientização, né? Que tudo fica muito mais esclarecido para que elas possam, de fato, acessar ou até mesmo declarar, né, o que elas comercializam para recair sobre esse montante, esse tipo de taxação. Mas só um outro aspecto que eu acho que
pode juntar um pouco a pergunta do Igor com a do Anderson, que é talvez um pouco da visão da sociedade cabo-verdiana sobre essas mulheres. Então, assim, eu identifiquei, primeiramente, existe uma visão de que essas mulheres são mulheres muito brabas, de que são mulheres... existe um certo medo, assim, pelo menos nas narrativas, né? Eu encontrei muitas narrativas de que os homens têm medo das rabidantes, porque elas são mulheres muito ativas, são mulheres muito zangadas, né? Então, eu entrevistei, na época da pesquisa para o doutorado, eu entrevistei funcionários da TACV, que estavam nos voos, né? Os atendentes da TACV. E eu lembro que uma das narrativas foi de que essas mulheres eram mulheres que era difícil os voos com as rabidantes porque elas eram muito briguentas. Então, que elas reclamavam de tudo e que para os atendentes era sempre muito complicado lidar. Enfim, então, só para exemplificar um pouco desse imaginário que se tem também com relação a essas mulheres. Que eu, pelo menos na leitura que eu faço, é que são mulheres que conseguiram uma independência econômica, mulheres que, pelo cotidiano difícil, precisaram ter uma postura muito mais altiva, ou de embate mesmo, de enfrentamento pelas adversidades da vida, né? E que acaba, a gente identifica algumas narrativas nesse sentido, de que são mulheres muito zangadas, muito bravas, e que os homens têm um certo medo assim, de se envolver, e como eu coloquei, são, em sua maioria, mulheres mães solteiras, né? E que precisam, como elas colocam, né, dar um desarascar, como elas colocam, né? Obrigado, professora. Na verdade, nós temos agora 4 perguntas, que vão ser as seguintes. Eu botei aqui na ordem. O João Lucas, que levantou já aí a mãozinha, o Mussar, a professora Inês e o professor Luiz Carlos. Né? São os 4. Né? Nessa ordem. Então, então João Lucas... João Lucas... Posso começar? No caso, a ordem seria o João Lucas, o Mussa, a Inês e o senhor. Na ordem da escalinha aqui de quem levantou a mãozinha. João? Bem, já que o João aparentemente... Mussa? Mussa? É isso, Nelson. Acho que o João não pretende participar assim. Mas, então, Tatiana, eu gostei da sua apresentação do tema, né? Por acaso, eu também tenho feito algumas pesquisas sobre o gênero, as mulheres. E eu queria colocar 2 ou 3 questões. A primeira questão é procurar saber essa dinâmica das mulheres, né, dinâmica do comércio transfronteiriço, que relação tem criado entre os países, por exemplo, Cabo Verde, Senegal ou Brasil, sobretudo para apoiar essas mulheres? E a segunda pergunta é: essas mulheres estão associadas por forma a saberem lutar pelos seus direitos ou serem reconhecidos pelo governo cabo-verdiano? E a terceira questão, eu acho que é uma questão ousada, né? Talvez para perceber mais ou menos esta atividade que elas praticam. Tatiana procurou saber delas o estado, vamos lá, o estado civil dessas mulheres, a maior parte delas. Isso é tão importante para saber o perfil ou a relação do poder dentro da família, e eu acho que é fundamental isso, né? Muito obrigado. Professora, prefere pegar todas as questões ou responde um de cada vez? Eu acho que no caso do Mussar, acho que é melhor responder logo todas. Ok. Bom, acho que primeiramente a nível da dinâmica da relação, ou de que forma a circulação dessas mulheres pode sim possibilitar talvez uma maior conexão ou firmar melhores acordos, né, entre
entre esses países, assim. Como eu coloquei, a gente tem a CDAO, que é a Confederação dos Países do Oeste Africano, né, que foi criada em 75, com o intuito de possibilitar uma maior troca comercial entre os países do Oeste Africano, né, então Cabo Verde, Senegal, Guiné, Nigéria. E o que a gente percebe? Assim, que, na realidade, assim, você não tem, por mais que essas mulheres, pelo menos, qual é a análise que eu faço, né? A CDAO, ela está muito mais preocupada em buscar fortalecer essas relações dentro de uma troca formal, dentro dos acordos formais estabelecidos por esses países, né? Embora exista uma grande crítica à CDAO, porque o que a gente percebe? Não existe uma real integração entre esses países, em termos de trocas comerciais, que eles poderiam ali estabelecer. O principal parceiro econômico da CDAO é a União Europeia. O Brasil também constitui um dos principais parceiros econômicos da CDAO. Então, o que a gente percebe? Como é que muitos desses países, ao invés de estarem muito mais preocupados em voltarem à comercialização ou buscarem estabelecer essa comercialização internamente entre eles, eles estão desenvolvendo o comércio muito mais com os países da Europa ou mesmo aqui com o Brasil. Então, essa é muito de uma crítica que tem se estabelecido à CDAO, por não, de fato, cumprir ou corresponder àquilo que a priori serviu como intuito de fundação da CDAO. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque tem um trabalho muito interessante, que é o trabalho do Samba Câmara, que é da Guiné-Bissau, que ele faz uma pesquisa sobre o lumo, que são os mercados informais, os lumos, né, são os mercados informais na Guiné-Bissau, assim. E o Samba Câmara, ele traz uma reflexão muito interessante, que ele diz, olha, o quanto que seria muito importante se os governos tivessem uma maior preocupação em fomentar e incentivar o comércio desenvolvido por essas mulheres, porque elas sim conseguem estabelecer uma real troca comercial e uma maior circulação de produto entre esses países. Então, a CDAO, ela poderia dedicar, juntamente com os governos de cada um desses países, poderiam dedicar uma maior atenção, uma maior preocupação em termos de amparo social, né, de garantia das atividades por elas desenvolvidas, porque ali sim a gente consegue identificar agentes que têm possibilitado uma real conexão, têm efetivado as trocas comerciais entre esses países, mas, como eu coloquei, o discurso tem sido muito mais de coesão e de maior controle, a partir do que essas mulheres desenvolvem, do que, de fato, uma preocupação em garantir com que exista essa efetivação do comércio. Assim. Então, eu percebo essas mulheres como agentes que, de fato, conectam esses países, né? Ao circularem, ao atravessarem as fronteiras, né? Elas conseguem se estabelecer uma relação comercial muito forte entre esses países, em contraposição àquilo que tem sido proposto por confederações, como a própria CDAO, que não consegue estruturar melhor as trocas comerciais estabelecidas entre esses países. No âmbito da associação, não. Infelizmente, não existe uma associação de habitantes. A gente não consegue identificar nenhum órgão, assim, não tem uma... Elas não estão organizadas em termos de reivindicar, por exemplo, do governo cabo-verdiano, políticas públicas, então não tem uma organização. Ao contrário do que a gente percebe, né, em outros países africanos em que essas mulheres estão muito bem organizadas em termos de associação, em Cabo Verde não existe uma associação das habitantes. E aí, a nível do Estado civil, né, como eu coloquei, são mulheres mães solteiras. São mulheres solteiras, né, que tinham um relacionamento com determinados parceiros, mas com os quais elas têm filho, né, mas não tem a formalização do matrimônio, né, que talvez seja essa a sua preocupação. Né? Então, a gente percebe, na maioria mulheres mães solteiras. Embora eu tenha entrevistado uma dessas grandes comerciantes, assim, que ela era casada, é casada, né? Ainda hoje, assim. E
E foi muito interessante, assim, a narrativa dela, porque ela trouxe para mim um outro viés, um outro olhar de uma mulher casada e que ela sustenta a família. Assim. Então, ela tem filhos, né? Filhos grandes, independentes, mas quem trabalha é ela. O marido, ele ajuda na empresa, ele ajuda na administração das lojas, né? Mas quem viaja, quem adquire os produtos é ela. Então, esse é um caso bem particular dentre as mulheres que eu entrevistei, que ela me trouxe uma outra reflexão a nível da constituição matrimonial e das dificuldades que essas mulheres acabam passando em relacionamentos que elas conseguiram ali uma independência econômica, conseguem ter um montante ou receber um montante superior ao do marido e como isso gera tensões no âmbito privado, enfim. Então, eu também consigo identificar alguns casos que me ajudaram também a pensar um pouco do cotidiano de algumas dessas mulheres que são casadas. Mas, em sua maioria, elas são mães solteiras. Obrigado, professora. Agora, professora Inês, para depois ser o professor Luiz Carlos. Professora Inês? Tá. Olá. Parabéns, Tatiana. O seu trabalho é muito lindo, é muito bom. E tem muitas semelhanças com o que acontece do lado de cá do Oceano Índico. A minha contribuição em relação a isso é exatamente, e acredito que o professor Jairo, se calhar ele fosse falar disso, é o contexto em que surge este comércio transfronteiriço em Moçambique, né? Ele está diretamente ligado à situação da guerra, depois da independência de Moçambique, no período em que a cidade de Maputo, principalmente, que é a capital, ficou literalmente sitiada. Portanto, acredito que sabe o conceito de sitiar, uma cidade sitiada. E pronto, não havia nada. A única coisa que havia aqui nas nossas lojas era apenas sisal, fio de sisal e chá. Então, as mulheres, na verdade, e eu costumo dizer que elas são as verdadeiras heroínas, porque elas enfrentaram balas para poder chegar à atual Suazilândia. São mais ou menos uns 70 quilômetros até a Suazilândia. Daí para quê? Para poderem trazer pão, ovos, farinha e arroz. E havia um outro grupo das mais privilegiadas, que são aquelas que iam a Portugal e traziam bacalhau, traziam azeite de oliveira, vinhos e por aí em diante. Agora, no caso de Cabo Verde, também entendo que isso está diretamente associado à questão da migração de Cabo Verde, que acredito que é algo muito mais antigo do que no caso de Moçambique. E, aliás, Cabo Verde é um país que, de fato, depende da migração e também depende do turismo. Agora, eu muito recentemente, no dia 31 de agosto, eu apresentei um trabalho nesta conferência da Sociedade Real de Geografia, que era exatamente sobre a nova geografia do trabalho que foi criada pelas mulheres muqueristas. Muqueristas, na verdade, é uma corruptela de uma expressão inglesa que significa May I carry this bag? Então, as mulheres, quando ouviam isso, sabe, May I carry this bag significa muquero. Então, pronto, ele ficou popularizado e foi assim batizado que muquerista vem daí. Então, estas senhoras, para além delas contribuírem para a economia familiar ou para a renda familiar, criam aquilo que chamo de duas categorias de emprego. O emprego direto e o emprego indireto. O emprego direto é aquele que exatamente está ligado ao trabalho que elas fazem no seu dia a dia. São os carregadores, por exemplo, aqueles que ajudam a carregar ou a descarregar as mercadorias, são aquelas pessoas que vendem os seus produtos. Mas por causa desta atividade, deu origem a uma série de outras atividades, nomeadamente as estalagens ou pensões, exatamente para alimentar
as muqueiristas, foram surgindo outras atividades, como salões de cabeleireiro, são consequência direta disto, exatamente por causa dos produtos que elas foram trazendo. De tal forma que a ação do Muqueiro não se circunscreve apenas na cidade de Maputo, como era inicialmente, mas acabou por irradiar em todo o país, em todo o território nacional. Não há lugar que não se ouve falar das Muqueiros e que não se ouve falar deste trabalho. E o mais importante disso tudo, que é aí onde vem a minha pergunta, que eu gostava de saber da sua experiência, é como é que a mulher cabo-verdiana lida com o grande inimigo de todos aqueles que atravessam as fronteiras, sejam elas terrestres ou as fronteiras internacionais, que são as alfândegas. Por quê? Este é um desafio muito grande, de tal forma que e nós continuamos a tratar as senhoras que, para mim, são as heroínas deste país, porque, inclusive, se não fossem elas, muitos de nós ou muitos dos jovens que estão aqui nem estariam, porque o que havia aqui na cidade de Maputo era apenas repolho e folhas de chá, como eu disse. Então, de tal forma que o repolho ficou com o nome de Se Não Fosse Eu, porque era a única coisa que se comia. Então, estas mulheres, desde essa altura, portanto, é uma luta que já tem cerca de 40 anos, entre elas e as alfândegas, porque existe este estigma que são pessoas que estão a fazer atividades ilegais, não obstante ser elas que fornecem alguns supermercados aqui, são abastecidos por estas senhoras. Mas tudo, claro, isto não podemos desassociar daqueles discursos de que tudo que é trabalho da mulher que cria renda, ele vai ter sempre mais conotações. Mas é exatamente por causa do tipo de sociedade que nós vivemos. Porque eu não sei se fossem homens a fazer este negócio transfronteira, não sei se continuaríamos a chamar aquelas que fizeram sobreviver este país, se ainda continuaríamos a chamá-las ou a catalogá-las de pessoas que estão a fazer atividades ilícitas, pessoas... Então, é uma guerra tal. Eu, por exemplo, um outro exemplo que eu gostava daqui de partilhar, daqui a bocado vou terminar, é que também tenho feito esse trabalho. Quando eu entrevisto os funcionários das alfândegas, ou a autoridade que trabalha nas fronteiras, no nosso caso, além das alfândegas, nós temos migração e temos a polícia ou guarda-fronteira, é sempre comum dizer as mulheres que fazem esse trabalho, elas sempre fazem trabalho ilícito, por isso é que nós temos que trabalhar com toda a força de forma que nós cortemos esta atividade. Mas se nós colocássemos aqui, ok, vamos lá acabar com o comércio transfronteiro. O que seria deste país? Considerando exatamente esta cadeia de empregos que elas foram criadas. Então, isto, infelizmente, quando falamos do comércio transfronteira, está dentro de todo este arcabouço de que a mulher, na verdade, ela, em princípio, não deve trazer renda. Porque, entretanto, depois catalogam, porque as mulheres que trazem renda, que alimentam a família, se tornam arrogantes, tudo isso. Mas tudo isso porque as mulheres procuram transformar esta sociedade. E, sobretudo, pelo fato de elas serem as mulheres. Porque elas, quando começaram esta atividade, foi exatamente para responder uma necessidade básica, que é alimentar as suas crianças. Porque nós não tínhamos. E no caso de Cabo Verde, assim como toda a África Ocidental, ou melhor, na verdade, vamos falar que este movimento acabou por ser tão geral no continente africano que eu nem tenho medo, nem receio de dizer que, na verdade, a economia africana, mesmo o GDP africano, ele é feito através do trabalho que estas mulheres, independentemente da sua idade, independentemente
do seu estado civil, que elas garantem que continuemos não sufocados. Porque se olhamos para as economias dos nossos países, ou são os megaprojetos, que, na verdade, elas não gerem o trabalho ou o emprego que devia ser, se nós compararmos os megaprojetos e as mulheres moquiristas, as moquiristas estão a gerar mais emprego do que, por exemplo, as grandes empresas. E o seu trabalho é muito fantástico mesmo, eu gostei dele. Mas agora, Tatiana, só uma provocação, quando estava a responder ao moça, chamou uma atenção quando você disse o seguinte: o marido não trabalha, a mulher é que trabalha. Portanto, já estamos a inverter, né? Porque até então os discursos que nós falávamos, quais eram? É que a mulher é que não trabalhava e o homem não é que trabalhava. Portanto, mas isso nunca entrava o trabalho doméstico, aquele trabalho que a mulher faz em casa, ele não era contabilizado. Então, chamou uma atenção que agora está fazendo inverso. Sim, esse tal homem pode não necessariamente gerar renda ou dinheiro como a mulher, mas há um trabalho que ele faz por detrás que vai garantir com que aquela mulher continue a fazer o seu trabalho. Muitos parabéns, Tatiana, gostei bastante. Pena que pronto, a gente não possa ouvir mais experiências sobre Moçambique. Ok. Agora sou eu? Sim, professor Luiz Carlos. Obrigado. Bom, primeiro um esclarecimento. Eu não sou professor no sentido formal, estou me formando no curso de licenciatura em estudos africanos aqui na Universidade Federal do Maranhão e tenho o privilégio de ser amigo de Tatiana há muito tempo. E privilégio duplo, porque nós estivemos em Cabo Verde e em 2018, a primeira vez que eu ouvi falar a palavra rabidante foi através da palestra que ela deu lá. Então, eu sou duplamente privilegiado. E aí eu vou, diante da exposição de Tatiana, 2 dias depois da exposição, a gente passou mais ou menos 10 dias em Cabo Verde, eu e meu amigo João, a gente conheceu uma rabidante de manhã, quando fomos comprar pão ali na cidade de Praia. E durante uns 5 dias, a gente religiosamente se encontrava com ela. Ela era uma bacia cheia de banana, e com duas filhas, um filho e uma filha pequena. E aí, na conversa com ela, tem um pouco a ver com a primeira pergunta que foi feita para a Tatiana, que ela disse assim, não tenho marido, eu tenho filhos, mas meu marido não sei nem mais por onde é que anda, me abandonou. E já tinha ouvido a palestra e ela acabou colocando empiricamente que a maioria das mulheres que são rabidantes, a maioria poucas têm relação com os maridos, né? Muitas delas vivem mesmo para... Ela é essa que eu conheci, que era a Marlinda, ela teve em Fortaleza durante muito tempo, depois voltou para Cabo Verde. Mas também a atividade delas não é só essa, por exemplo, essa vendia banana. Todo dia de manhã a gente tomava café com ela, levava pão, tomava café e batia papo com ela, muito interessante. Mas, por exemplo, no chamado mercado legal de troca da moeda que a gente fazia, era sempre muitas mulheres. Elas trabalham muito nesse comércio de troca de moedas, né? Da moeda do dólar ou do euro pela moeda cabo-verdiana. Então, eu tive essa experiência muito boa, assim, de vivência com uma rabidante. A gente convivia diariamente nos dias que a gente esteve lá. E aí, quando pintou a pandemia, e aí é essa pergunta que eu quero fazer para a Tatiana, que quando veio a pandemia, uma das primeiras lembranças que eu vi, de caramba, como é que essas mulheres vão sobreviver nessa pandemia? Então, é essa pergunta que eu te faço, se tu tem algo nesse campo do comércio, como é que elas sobreviveram diante dessa pandemia, né? Que Cabo Verde, por ser uma ilha, né? E uma ilha mesmo, não é essa ilha aqui do Maranhão, aqui em São Luís, que é uma ilha, mas que tem um pedacinho quase um pulo, a gente está do outro lado do continente. Lá é 400 quilômetros, né? Entre a terra. Então, eu fiquei com essa primeira ideia que eu vejo de, porra, como estão sobrevivendo as habitantes nessa pandemia? Então, deixo essa pergunta no ar. E obrigado por estar te revendo de novo, mulher. Professora, obrigado. Professor Luiz Carlos. Tatiana.
Bom, eu quero agradecer, né, a professora Inês, o Noleto, que bom rever você aqui também. Rever, na realidade, tem muitos alunos da graduação em estudos africanos, da licenciatura em estudos africanos aqui da UFMA. Eu, particularmente, me sinto também do curso, assim. Nós fizemos uma viagem para Cabo Verde, foi um grupo de alunos, né, uma experiência maravilhosa. Eu tive a possibilidade de acompanhá-las, e foi muito, muito, muito bacana, muito enriquecedor. Então, que bom ter vocês aqui, fico muito feliz, gente. Obrigada. Bom, então, só com relação à professora Inês, nossa, assim, muito, muito interessante as suas colocações. Eu acho que, de fato, existem várias similitudes, né, entre aquilo que é possível identificar em Cabo Verde, em Moçambique, também em outros países africanos, né? Muito do que você colocou a nível da possibilidade de criação de outros nichos, né, de como essas mulheres também, eu citei o exemplo, né, de como elas estão ali investindo em outras atividades, como é que, de fato, elas conseguem empregar outras pessoas, né? Então, eu concordo muito do que eu tento desenvolver, muito daquilo que eu tento chamar a atenção a partir da minha pesquisa, é que, sim, essas mulheres, elas são a espinha dorsal da economia cabo-verdiana, assim, porque são elas que conseguem abastecer a sociedade cabo-verdiana desde necessidades básicas, né? Então, como produto, gêneros alimentícios, frutas, verduras. Essas mulheres comercializam, elas circulam por toda a cidade da Praia comercializando esses produtos, até mesmo vestuário, né, calçados. Então, elas conseguem, sim, abastecer a sociedade cabo-verdiana de vários produtos. Então, eu concordo, acho que sim, elas são, sem dúvida, figuras centrais, né, em meio a essa dinamização econômica. E aí, com relação à alfândega, né, eu não entrevistei ninguém da alfândega, assim, mas é até algo que eu acho que eu, de fato, preciso fazer, assim, mas eu lembro que muitas das narrativas dessas mulheres, elas falavam com muito pesar, com muita mágoa, com muito horror do tratamento que elas recebiam na alfândega. Então, elas falavam que sempre quando chegava o voo, por exemplo, o voo vindo do Brasil, então elas eram separadas, né? Então elas tinham que passar por esse processo de inspeção, que segundo ela era marcado por uma violência na forma de tratar, na forma de agir, na forma de se referir a elas, na inspeção dos produtos, né? Então foi recorrente nas narrativas a denúncia delas quanto ao tratamento recebido na alfândega. E eu não coloquei, mas assim, também existe uma visão entre os cabo-verdianos, especialmente de algumas mulheres que conseguiram ascender socialmente, assim, de que são mulheres que enriquecem rápido. Então, essa é uma outra visão que vez ou outra aparece, assim. Isso, claro, gera uma desconfiança. Então, gera uma desconfiança de que elas enriqueceram rápido porque estão envolvidas em atividades ilícitas. Então, isso também é uma narrativa que aparece. E no Presídio Feminino de Fortaleza, tem muitas cabo-verdianas, né, mulheres que foram utilizadas como mula, porque como elas, de fato, circulam muito, né, elas também são utilizadas, em alguns casos, para comercializar droga, né? Então, isso é algo que apareceu na minha pesquisa. Eu não aprofundei, assim mesmo, porque eu fiquei muito temerosa de que isso pudesse trazer uma outra imagem, né, que para mim naquele momento não era interessante, mas cabe ressaltar que existe sim uma certa desconfiança, então um tratamento muito violento na alfândega, embora elas também coloquem como é que elas utilizam de algumas estratégias para esconder os produtos. Então existe uma tentativa de pagar por produto comercializado, então elas compraram 5 camisas, né, apresentam somente 3, escondem 2. Então, é um ambiente muito hostil e também complexo em termos das relações e da forma como isso se estabelece. Então, é também algo muito recorrente na narrativa dessas mulheres, a denúncia quanto à alfândega. E elas também falavam muito de como também, além dessa estratégia de esconder alguns produtos, como que também existia como é que eu posso colocar? Uma troca de favores.
muito do que eles chamam de mão fechada, que é em crioulo cabo-verdiano seria mão fechada, né? Então, de dar o dinheiro assim para o funcionário da alfândega para que ele possa facilitar, não cobrar efetivamente por todos os produtos. Então, elas falavam do monfiteado, né, que é uma expressão muito local, né, em língua cabo-verdiana, de mão fechada, né, de dar um certo agrado, né, para o pessoal da alfândega. Então, isso também é uma narrativa recorrente. Com relação ao Noleto, a pergunta do Noleto, de fato é isso, assim, a gente percebe o quanto que elas se voltam para outras atividades. Eu também tomo essas mulheres como verdadeiras empreendedoras, né, porque se eu parar para pensar, uma mulher que iniciou a venda comercializando peixes, né, e atualmente ela é dona de 3 lojas, ela é uma empreendedora, né? Ela foge de todo esse discurso aí formal do empreendedorismo, ela consegue diversificar o produto que a priori ela começou a comercializar e conseguiu ali adquirir um montante bastante expressivo, né? Então, muitas das mulheres que comercializam no interior, né, nas cidades do interior da ilha de Santiago, então as mulheres que comercializam verduras, né? Elas também criam porcos, porque o produto que elas não comercializam já serve como alimento para o animal ao final do dia. Assim. Então, é impressionante o quanto que essas mulheres elas têm ali uma visão empreendedora do negócio. Assim. Elas conseguem dinamizar, então elas comercializam um produto aqui que, caso não seja comercializado, já serve como alimento para o porco. Então, eu entendo e identifico essas mulheres como verdadeiras empreendedoras, né? E, de fato, é isso, elas desenvolvem outras atividades, as chamadas doleiras, né? A gente, no centro da cidade da praia, no platô, tem muitas doleiras, né? Muitas mulheres que estão ali trocando dinheiro e também são rabidantes. No mercado de sucupira, eu também identifico uma certa multiplicidade de práticas. Então, a mesma comerciante, no meio-dia ela está vendendo quentinha, no início da manhã ela está vendendo bolo e pão. Então, o quanto que ela também diversifica o produto a partir da necessidade. Então, pela manhã ela está comercializando o produto, à tarde ela comercializa outro, no final da tarde ela também traz algum outro produto para comercializar. Então, é de fato isso, elas são profundamente empreendedoras. Isso é algo que me chama muita atenção. E aí, com relação à realidade por elas vivenciadas agora durante a pandemia, eu acompanhei muito disso, assim, também fiquei muito preocupada, participei até de uma atividade com a Associação de Luta contra a VBG, que é uma associação que tem lá muito forte em Cabo Verde, e o governo, ele doou algumas cestas básicas, porque o mercado de sucupira ele foi fechado. Então, elas ficaram... Os mercados, né? O mercado de sucupira, o mercado do platô, então elas não tiveram como comercializar os produtos durante esse período, mas existiu ali toda uma... O governo, né, doou algumas cestas e algumas dessas entidades, a associação, eu acompanhei também algumas atividades desenvolvidas pela Carla, que é professora da UniCV, também no sentido de arrecadar fundos, ou mesmo de conseguir ali gêneros alimentícios para doar para essas mulheres, mas a gente sabe que é muito pouco frente à real necessidade delas, né? Mulheres que vivem somente daquilo que elas comercializam, daquilo que elas conseguem produzir. Mas eu acompanhei um pouco sobre isso e eu vi que tiveram algumas ações nesse sentido, de garantir ali cestas básicas ou mesmo um recurso mínimo para que essas mulheres pudessem se manter ao longo desse período da pandemia. Obrigado, professora. No caso, já estamos aproximando das 4 horas, a Jamile ou o Luiz Carlos ainda desejam fazer alguma pergunta? Luiz Carlos não. A Jamile? Eu só queria agradecer a Tatiane. Tatiane é maravilhosa. Muito prazer em revê-la, querida. E fazer só uma colocação da importância dessas mulheres nesses comércios fronteiriços, que o próprio cinema africano ele vem retratando através de filmes, né? E um deles é o Fronteiras, que fala dessa jornada de 4 mulheres, né? E as dificuldades que elas têm nas fronteiras, nas alfândegas entre esses comércios, para conseguir sustentá-las, né? E a força que elas têm que ter
para que enfrentar esse sistema, para que elas possam trazer esses produtos, poder vender e sustentar suas famílias. Então, assim, para além de Cabo Verde, para além de Moçambique, é uma prática que tem em outros países também, como Nigéria, Senegal, e é super interessante dar uma olhada nisso, que é esse papel feminino dentro dessa luta para sustentar suas famílias. Então, era só isso. Obrigada, Tatiane, maravilhoso. Nossa, obrigada, Jamile. Que bom te rever por aqui. Nossa, eu não conhecia esse filme. Vou procurar aqui. Obrigada pela dica, viu? Bem, no caso, o Eduardo, ele está te parabenizando pelo estudo, diz que fez lembrar muito da teoria dos 2 circuitos da economia urbana elaborada pelo Milton Santos, que eu também me vi essa lembrança que eu usei na minha monografia, além do uso da fronteira como trunfo por populações africanas. Algo que o Frederico tratou em aula com os alunos. Ele tem uma pergunta sobre a existência de rede internacional de apoio ou promoção dos fluxos globais dessas mulheres. Quiser responder, professora Cassiane. Nossa, rapidinho. Professor Eduardo. Na verdade, eu estava sem microfone, eu consegui aqui voltar. E então, aí melhor mas eu mandei o texto que eu ia falar, né? Mas eu mandei o texto porque eu escutei que já está encerrando, né? E também falei que eu me sinto contemplado na resposta da Tatiane, sobretudo lá para o Mussalini, né? Parece que o nome dele é. Então, eu não vou solicitar mais esclarecimento em relação a isso, não. Obrigado, tá? De nada, professor. Obrigada, Eduardo. E deixa eu dar um obrigado também para a turma aí que fez presente, tá bom, gente? Valeu aí, eu acho que valeu a pena mesmo, eu vi que essa apresentação valeu a pena a gente ter adiado, mas olha, tá adiado, viu? Não tá substituída a aula, não, a gente vai ter aula ainda de hoje. Um abraço a todos. Professor sempre professor, né? Obrigada, Eduardo, por ter convidado os alunos, viu? Muito bom ter vocês aqui. Agradecido, professor. Professora, a senhora deseja falar mais alguma coisa para encerrar, alguma colocação, alguma mensagem? Nossa, na realidade é só agradecer mesmo, assim, gostei muito da nossa tarde, da nossa conversa. Eu, na realidade, sou super empolgada, eu gosto muito de falar da minha pesquisa, então agradeço Frederico pelo convite, agradeço você, Nelson, por ter aqui feito a mediação, agradeço a todas e a todos que estão aqui, que vieram acompanhar um pouco das informações da minha pesquisa e espero poder contribuir em outras atividades do GeoAfrica e sempre que for possível estarei por aqui. Obrigada.